agora a gente já tem o próximo entrevistado, o Cosmo, que é o Rafael Freire, ele que é o secretário-geral da Central Sindical das Américas. Oi, Rafael, boa noite. Olá, boa noite. Muito obrigado pelo convite. Confederação Sindical de Trabalhadores e Trabalhadoras das Américas. Muito bem. Agora, Rafael, vamos falar aqui sobre as eleições na Bolívia, né, que ocorrem no próximo domingo, dia 18. O ex-presidente Evo Morales alertou nesta semana que poderá ocorrer aí um golpe ou fraude, né? Para ele, o movimento pelo socialismo, mas deve vencer com Luiz Arce por uma grande diferença, mas acredita que a direita já orquestrou um golpe, que já orquestrou esse golpe contra ele lá em 2019, vai fazer o possível para que o resultado com a vitória do partido favorito não prevaleça. Então, por isso, ele está conclamando aí que o voto do boliviano, que está no exterior, é muito importante, aí principalmente quem vive na Argentina, que é a maior comunidade de bolivianos fora do país, né? Como é que você está vendo essa ameaça da direita contra a lisura da votação na Bolívia, como denuncia o Evo Morales, Rafael? Olha, em primeiro lugar, é muito preocupante, porque a única forma de nós trazermos alguma estabilidade para a Bolívia é ter um processo eleitoral democrático. Há dois sinais que confirma ou corrobora com o que o Evo fala, que é as mensagens do secretário-geral da OEA, Luiz Almagro, e do ministro de Defesa da Bolívia, que esses dias, ontem, na comemoração pelo assassinato do Che, já disse que caso o MAS ganhe, pode aumentar a violência e etc. E o Almagro, em uma entrevista com o secretário de governo da presidenta golpista, a Jeanine Áñez, disse que se preocupa com fraudes, como foi o motivo, em novembro de 2019. Então, realmente é uma situação muito preocupante. Agora, Rafael, exatamente, você falou que isso é muito preocupante. Mas hoje, quem está no poder foram essas pessoas lá na Bolívia que destituíram o presidente Evo Morales, legitimamente eleito pelo voto popular, pela soberania dos povos aí na Bolívia, e hoje, essa mesma direita que se apossou indevidamente do poder na Bolívia está falando de uma possibilidade de fraude. E aí, como fica a questão da OEA nesse processo todo? A OEA que lá atrás, quando o presidente Evo Morales foi destituído, enfim, daquela forma que nós sabemos, com muita violência, não se posicionou de fato como deveria, e depois, mais tarde, chegou a deslizar, a reconhecer bem, não era bem isso, enfim, qual a sua avaliação sobre isso? Até porque estamos a poucos dias, uma semana das eleições lá na Bolívia. Bom, primeiro que é um comportamento absolutamente triste, né, no mínimo, para dizer, da OEA. Nós tínhamos muita esperança com a eleição do Luiz Almagro, que foi canciller do Uruguai, que a gente tivesse uma certa renovação e o OEA parasse de intervenções nos países da América Latina. Infelizmente, o Almagro deu um giro muito forte depois de eleito e já há algum tempo tem se associado a políticas golpistas e conservadoras na América Latina. Não vamos nos esquecer que o Almagro nunca fez uma crítica contundente ao golpe contra Dilma Rousseff aqui no Brasil, nem contra as políticas do governo e agora do governo atual de extrema-direita no Brasil, que é o Bolsonaro. Também centrou críticas muito fortes ao governo democraticamente eleito na Venezuela. E hoje é como se fosse uma espécie de retaguarda para manter o golpe na Bolívia. É bom que nós entendamos, eu sei que vocês sabem, que na Bolívia, para ganhar no primeiro turno, você precisa ter no mínimo 40% de pontos e 10% mais de diferença do segundo candidato. O que eles acusam de fraude? Sendo um governo golpista que está gerenciando a eleição. É o MAS ter mais de 40% e mais de 10% de diferença com o segundo colocado hoje, que é o Carlos Messa. Então, o golpe, no caso, é caso Evo, o caso o Arce, né?
o Luiz Arce ganhe. Esse é a propaganda, é a antessala. Agora, nós temos que entender também que essa eleição, que estava programada para maio, ela só se realiza agora, no dia 18, devido à mobilização popular. Foram mais de 120 bloqueios que os movimentos populares, a COB, o movimento sindical, fez na Bolívia para garantir a eleição em 18 de outubro. Então, a situação na Bolívia é extremamente tensa. E há ameaça de proscrever, né, de banir o próprio MAIS em algumas cidades importantes da Bolívia, que interferiria no resultado eleitoral. Então, o Almagro cumpre um papel feio, para dizer no mínimo, que é garantir uma continuidade com outra roupa, né, do golpe que nós tivemos na Bolívia. Infelizmente, a OEA cumpre um papel absolutamente triste do que já cumpriu em momentos anteriores aqui na América Latina. E não há dúvida que cumpre esse papel com orientação do governo dos Estados Unidos. Infelizmente, me permita acrescentar, infelizmente, o equilíbrio nosso na América Latina, ele foi muito abalado com o golpe no Brasil. Não nos esqueçamos que a tentativa de divisão da Bolívia com os setores oligárquicos de Santa Cruz de La Sierra não se deu, porque, na época, o nosso governo, o governo aqui no Brasil, garantiu apoio a Evo Morales, o governo Lula. E hoje nós temos o Bolsonaro, que namora com a intervenção para a Venezuela, que é contra isso. E um desbalance, porque nós temos o governo Alberto Fernandes na Argentina, com uma perspectiva democrática, e o Obrador lá no México. Mas há um desequilíbrio aqui na região, né? Aqui na América do Sul, que permite essas aventuras, não só aventuras, esses ataques, né, contra a soberania popular da Bolívia. E não nos esqueçamos que, igual ao Brasil, os interesses do golpe são interesses econômicos transnacionais. São os recursos naturais que a Bolívia tem, em especial, no último momento, o lítio, né, que é cobiçado no mundo inteiro, e uma das grandes reservas, se não a maior reserva mundial do lítio, está na Bolívia. Então, é uma situação muito difícil. Agora, eu não acredito que nós tenhamos, ou seja, caso tenha um golpe, nós vamos ter um processo na Bolívia muito tenso, de muito conflito social. Mas, se você quer que eu resuma, a tendência de continuidade do golpe é muito forte. Exato. Agora, Rafael, em relação às pesquisas, eu estava vendo aqui uma pesquisa, saiu, inclusive, em vários meios de comunicação, e eu queria que você analisasse, né? Então, tem essa pesquisa de agora, em relação à passada, né? A pesquisa de opinião realizada pelo grupo Seu Voto mostrou 36,6% para Luiz Arce. Ele tinha 40,3%, uma pesquisa de setembro, e Carlos Messa com 26,8%, um pouquinho acima do que ele tinha, que era de 26,2%. E 10% são indecisos, de acordo com essa pesquisa, né? Enfim, como é que você vê essa pesquisa, né? Se é possível ganhar no primeiro turno, como você mesmo disse, precisa ter 40% dos votos válidos e 10 pontos de vantagem sobre o segundo colocado. E se você, enfim, se acredita nessa pesquisa ou não, vamos falar um pouquinho dessas pesquisas, Rafael. Tá bem. Em primeiro lugar, as pesquisas na Bolívia, elas têm dois fatores que são importantes analisar. O primeiro fator é que pode ter uma tendência muito forte na oposição, com a renúncia da Janine a concorrer, ao voto útil. Então, você pode, no último momento, canalizar o voto do Camacho, né, no caso, para o Messa. Ou, ao contrário, dependendo de quem esteja melhor posicionado. Mas hoje é o Messa, que é o segundo colocado. Porém, também há uma maioria silenciosa que, devido às repressões na Bolívia, não expressa sua opinião. A pesquisa que eu conheço dessa semana é da Fundação Jubileu. Ele dá 42%, 42,9% para o Arce e 34,2% para o Messa. E o Camacho com 18,8% e 18% indecisos. Esses 18%
ou estão na franja do que não quer responder, né, por medo da repressão, ou realmente indeciso. Agora, sim, se for respeitadas as regras democráticas, eu acho que tem uma grande possibilidade de ganhar no segundo turno. O contrário já é mais difícil. Se der segundo turno, a tendência do Messa ganhar é muito forte, porque aí todas as pesquisas mostram que no segundo turno ele larga com uma vantagem importante. Mas eu acredito que se mantém os elementos democráticos, se não há ataque às eleições, o Luiz Arce tem condições, sim, de ganhar já no primeiro turno. E minha opinião, a opinião que a gente trabalha nas Américas, em especial aqui na América Latina e no Caribe, é que a única possibilidade da gente voltar a uma certa estabilidade na Bolívia é essa, com uma soberania, com um candidato que defenda, por exemplo, defende a industrialização, o aumento da industrialização do lítio, defende o desenvolvimento sustentável, defende o diálogo social, já que ele foi o ex-ministro da Economia do Evo. Agora, caso isso não ocorra, o grau de instabilidade na Bolívia é muito forte. Tem um elemento que eu queria acrescentar, que são as eleições, né? Mais que seja o mercado, as grandes transnacionais que interfiram, a eleição dos Estados Unidos pode interferir muito na estabilidade ou na instabilidade aqui da América Latina, em especial da América do Sul, né? Porque o Trump nos Estados Unidos, o Bolsonaro no Brasil, dão garantia a uma possibilidade, ou permitem uma possibilidade da continuidade do golpe, né? Caso a eleição venha a ser fraudada. Agora, se a eleição for fraudada, não é fraudada pelo MAS, não é fraudada por quem está na maioria. Se for fraudada, é por quem está no governo de fato, ou seja, no governo que a gente, como a gente chama aqui no Brasil, no governo golpista. E se a direita usar de fraude, é porque o Arce pode ganhar no primeiro turno. Se ganhar no primeiro turno, essa propaganda sai direto. E como eu disse, do Almagro, que já mandou a mensagem, e do ministro de Defesa, que também já disse que o MAS vai trazer violência e instabilidade para o país caso ganhe. Rafael, é exatamente isso que eu queria abordar contigo, essa questão. Há uma semana da eleição, você acha que a tática deles é usar de violência, de terror, para fazer com que as pessoas não vão às urnas votarem e esses indecisos fiquem na retaguarda, se retrair para não ir até as urnas? Você acha que é possível que aumente essa onda de terror durante essa última semana? Não, já começou, né? Já começou os ataques a grupos ligados ao MAS, à juventude, de setores do meio artístico, sobretudo muitas juventudes que se mobilizam. O ataque contra os indígenas, ou seja, já começou. São dois fatores que eu acho que está, além disso que você está colocando, a repressão real, ou seja, grupos paramilitares ameaçando comunidades inteiras de participar da eleição. Agora, não nos esqueçamos também que a Bolívia tem um movimento social muito importante, o movimento indígena é muito forte, a COP e a Central Campesina, Camponesa também é muito forte, mas sim, há um risco real de tentar esvaziar pelo menos o eleitorado do MAS, né, nessas eleições, agora no 18 de outubro. Perfeito. Deixa-me só fazer um comentário muito... Desculpa. Diga, por favor. Fazer um comentário, porque a estratégia ela é mais ou menos igual. Primeiro, da antipolítica, que nós vimos aqui no Brasil, vimos nos Estados Unidos. Segundo, do uso comprovado nas eleições de 2019 dos robôs, dos ataques, das fake news. Terceiro, o clima do medo, ou seja, instalar um clima de medo e criar a sensação da instabilidade, da violência muito forte. E a violência, nesse caso, é das forças do Estado, né, que gera uma reação. Agora, o que nós vemos na Bolívia, para manter o golpe, não é diferente do que nós vimos em Honduras, não é diferente do que nós vimos no Paraguai, não é diferente do que nós vimos no Haiti, não é diferente do que nós vimos no Brasil. Claro que o Brasil, pelo seu tamanho, pela sua complexidade, pela sua institucionalidade, dá um verniz que tanto o Parlamento como o Supremo deu, né, no golpe que nós tivemos aqui. Agora sim, há uma ameaça real de um esvaziamento do eleitorado do MAS.
Exato, e vamos dizer que o Poder Judiciário tem muita responsabilidade também em tudo isso, né, Rafael? A gente, é mais ou menos como a gente estava falando aqui na América Latina. Ou você tem o parlamento que faz o golpe e consolidado, dá uma cara legal, de legalidade do judiciário, ou é o judiciário que dá o golpe e depois o parlamento confirma. Então, na realidade, é uma captura da democracia muito forte. E o alvo central, nesse caso do Estado, é o executivo. É o que nós vimos nos países que eu nominei, né, dos golpes que a gente teve. Que a gente teve aqui, mais recentemente, na América Latina. Agora, é uma situação bastante difícil. E há um perigo muito forte da tentativa de invisibilização do golpe na Bolívia e de invisibilização das repressões. Como nós temos hoje a invisibilização do que se passa no Haiti, a invisibilização do que se passa em Guatemala, em Honduras, os assassinatos que a gente tem na Colômbia, pelos grandes meios ou as grandes empresas de comunicação. Então, o risco da gente invisibilizar o que passa na Bolívia pelos grandes meios de comunicação é muito forte. E aí cria-se uma opinião, né, da legitimidade do golpe. Por isso que quando eu fui convidado, na primeira hora eu aceitei estar conversando aqui sobre a Bolívia, porque nós temos, na América Latina, de partir de uma resistência muito forte e tentar fazer o que nós fizemos na Argentina, unir toda a esquerda, unir os setores progressistas para derrotar a direita. Para nós, do Movimento Sindical das Américas, a Confederação Sindical das Américas, que tem 48 centrais sindicais filiadas nas Américas, 55 milhões de trabalhadores, não é igual um governo progressista ou um governo de esquerda dos governos de direita que nós temos na América Latina, porque o primeiro que paga são os trabalhadores e trabalhadoras. Então, nós estamos na linha de frente da resistência em Bolívia e nós seremos os primeiros a denunciar qualquer tentativa de continuidade do golpe nas eleições do 18 de outubro. Muito bem, Rafael. A gente agradece aqui a sua participação. Ficaremos atentos em relação às eleições na Bolívia no próximo domingo. Muito obrigada aqui pela sua presença, viu? Um bom resto de... Posso fazer uma pequena propaganda? Eu ia falar essa propaganda exatamente sobre o programa de hoje, às 9 da noite, na TV. Aproveita e fala você. Eu ia falar, mas fala você. E em então, português. Nós criamos na CSA TV, que são notícias das Américas, que a gente ou repercute, ou cria, né, ou produzimos, e a TVT, ela já passa o CSA TV Notícias em espanhol. E hoje, é com muita alegria, né, que a gente lança o programa em português. Então, hoje, nós temos o primeiro programa da CSA TV, é o mesmo programa que sai em espanhol, só que com a versão em português. Então, estou muito, ou seja, contente da gente estar se comunicando. E a ideia nossa é, nas Américas, ter informações que são críveis, né, que são do nosso ponto de vista, da nossa realidade e o que as grandes empresas de comunicação não transmitem. Então, nós estamos muito felizes. E obrigado por você lembrar que hoje a gente estreia aqui na TVT o nosso programa. Exatamente. Eu que ia falar, mas já que você deu a deixa... Que bom. Que maravilha. E é muito importante que o Brasil saiba, né? Exatamente. O que acontece nos outros países, né? Exatamente. Hoje nós estamos... Hoje nós estamos com a campanha a pedido do Comitê Lula Livre aqui no Brasil, recolhendo assinaturas em todas as Américas para a suspeição do Moro no julgamento do Lula. E da mesma forma que a América Latina foi brasileiros e brasileiras em qualquer país da América Latina em defesa da nossa democracia, hoje nós somos bolivianos e bolivianas em defesa da democracia em Bolívia. Nós não temos a menor dúvida. Os bolivianos somos nós na defesa e na resistência democrática aqui na América Latina.